Bom, gente, a pedido de muitos, né? Tô aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre a regra de 3, que foi o nosso assunto aqui, o nosso conteúdo abordado. Então vamos lá, né? Primeira coisa, a gente já sabe que é regra de 3 simples, ou seja, não vai ser aquela regra de 3 composta com mais de 3 números. Então a regra de 3 simples consiste em apenas trabalharmos com 3 números aonde o x é o quarto número que devemos encontrar, ou seja, o x é o resultado da nossa questão. Então, o que devemos também esclarecer as proporções, razões e proporções, né, que são trabalhadas, ou seja, que nos dão as grandezas, né, as grandezas diretamente proporcional àquelas que vocês vão multiplicar em forma de x, e aquelas que são inversamente proporcionais, que a gente vai multiplicar direto. Ou seja, temos a direta e temos a inversa. Como descobrir que se uma grandeza é direta? Ou seja, a gente vai descobrir depois que montarmos nosso quadro aqui, se as duas razões aumentar, ou seja, se as duas razões aumentar ou diminuir, as duas aumentar ou diminuir ao mesmo tempo, então é direta. A gente vai multiplicar em forma de x. Se as razões uma aumentar e a outra diminuir, ou seja, ou uma diminuir e a outra aumentar, vai ser inversa. Então vemos aqui o primeiro exemplo. Vou ler para vocês, porque talvez vocês não consigam ler aí. Um automóvel percorre 380 km em 5 horas. E quantos quilômetros percorrerá em 7 horas, mantendo a mesma velocidade média? Ou seja, temos aqui as grandezas. Você já marca, né? Quilômetros e a outra horas, né? Quilômetros e horas. Na questão fala que 380 quilômetros ele percorreu em 5 horas. Então, 380 quilômetros ele percorreu em 5 horas, né? E aqui tem a pergunta da questão. Quantos quilômetros ele percorrerá em 7 horas? Ou seja, em 7 horas ele vai percorrer quantos quilômetros? A gente não sabe, então é o x da questão. Entendido? Montou o seu esquema, agora vamos perceber se ela é direta ou inversa. Notamos que 380 quilômetros ele fez em 5 horas. Agora a pergunta, em 7 horas ele vai fazer mais ou menos quilômetros? Mais quilômetros, né? Então aqui aumentou, e aqui de 5 para 7 aumentou ou diminuiu? Aumentou também. Então as duas aumentou ao mesmo tempo. Então ela é direta. Então vamos multiplicar em forma de x. Multiplicando o que está embaixo pelo que está em cima e o que está em cima pelo que está embaixo. Aí temos, né? Iniciamos aqui 5 vezes x, como sabemos, é 5x, que é igual a 380 vezes 7. Como aqui eu já fiz o cálculo, né? 380 vezes 7 vai nos dar 2.660. Então, temos aqui 2.660, né? Que foi a multiplicação de 380 vezes 7, que é igual a 2.660. Agora, separamos aqui x, que é igual ao número que estava com a incógnita x, passa para lá dividindo o 2.660. Então, 2.660 dividido por 5. E também já fiz aqui a divisão, né? No caso, temos 2.660 dividido por 5, que consiste em 532. Então, x que é igual a 532 km, né? Então, a sua alternativa correta é alternativa A. Beleza? Então, essa aqui foi um exemplo de uma
Regra de 3 simples, diretamente proporcional. E aí voltamos com a segunda questão, na qual é o segundo exemplo, né? Preste atenção agora. Vamos rever aqui. A mesma forma que montamos aqui, vamos montar aqui. Vamos separar aqui e ler a questão. Na construção de uma quadra de basquete, 20 pedreiros levam 15 dias. Ou seja, 20 pedreiros levam 15 dias para construir essa quadra. Quanto tempo levariam 30 pedreiros para construir a mesma quadra? Ou seja, temos aqui pedreiros, né? Vou colocar o P aqui de pedreiros e aqui o D de dias. Então aqui 20 pedreiros levou 15 dias. Ok. E aqui fala, né? Qual é a pergunta? Quanto tempo levaria 30? Então 30 pedreiros para construir essa mesma quadra? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Agora vamos analisar se ela é direta ou inversa. Ou seja, se vamos multiplicar assim ou assim. Então vamos ver aqui. 20 para 30 aumentou, não foi? Sabemos que 20 faz essa quadra em 15 dias. E 30 vai fazer essa casa em mais ou menos dias? Menos dias, né? Porque quanto mais pedreiros, menos tempo você levaria. Pois bem, né? Então, menos tempo você levaria. Nota que aqui de 20 para 30 aumentou e de 15 aqui vai diminuir, né? Não vai ser 15 dias, vai ser menos dias. Então, diminuiu. Significa que ela é inversa. Então, vamos multiplicar direto assim, ó. Não vamos precisar fazer o x, vamos multiplicar direto. Por que vamos multiplicar direto? Como eu já falei, essa razão vai diminuir em questão dos dias e essa razão aumentou. Ou seja, aumentou os pedreiros e diminuiu os dias. Então vamos lá multiplicar. 20, vamos multiplicar aqui 30 vezes x, sempre iniciando pelo x, né? Que se torna mais fácil. 30 vezes x, notamos que é 30x. Que é igual a 20 vezes 15. Como eu já fiz aqui. Ou seja, 20 vezes 15, que vai me resultar 300. Ou você poderia fazer muito bem da seguinte forma. 15 vezes 2 dá 30, né? Porque 15 mais 15 é 30 e acrescentar o zero. Aí se tornaria 300 da mesma forma. Mas como vamos multiplicar normal. Então, vimos aqui que 20 vezes 15 é igual a 300. Então, 20 vezes o 15 é igual a 300. Pois bem, da mesma forma, ó. 300, o número que estava com x passa dividindo o 300. No caso, é o 30. Então, 300 dividido por 30, a gente elimina aqui e elimina aqui um zero, né? Aí ficou 30 dividido por 3. Bem simples. X que é igual, se pegarmos 30, ou seja, se pegarmos o 300 dividido por 30, a gente elimina o zero e elimina outro zero. Ficou 30 dividido por 3. 30 por 3 sabemos que é 10. Então, se 30 dividido por 3 é igual a 10. 10 o quê? Dias. Então, ele vai gastar, letra C, 10 dias. Beleza, pessoal? Então, é baseado nessas questões aqui que vamos fazer as nossas atividades. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me chamar lá no WhatsApp. Obrigado.